Olá pessoal, estamos novamente juntos no canal para gravar mais um Dicas Jurídicas para vocês. Então vamos começar com o nosso quiz da segunda parte, referente aos direitos da empregada gestante. E nossa primeira perguntinha, que é a mais tranquila de todas, né? Geralmente toda gestante já sabe disso, né? Porque vem no atestado médico dela. Então tá, qual seria o tempo da licença maternidade previsto na legislação? De acordo com o 392 da CLT, pessoal, é de 120 dias. Lá no nosso Instagram vai constar para vocês todo o conteúdo que a gente está colocando aqui no vídeo por escrito. Para aqueles que têm curiosidade sobre os artigos, né, da legislação, ok? Então vamos lá. Nosso segundo pontinho. Qual o tempo previsto na legislação de licença paternidade? Doutora, mas a gente está tratando da empregada gestante. Pois é, mas às vezes nós temos lá, né, o pai que também tem interesse nessa informação. Então, por essa razão, a gente traz o conteúdo mais completo. O período para gozo de licença paternidade é de 5 dias, né? Isso está previsto na Constituição Federal, lá no 7º inciso 19. Artigos 10º e parágrafo 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é a ADCT que a gente chama. Como fica o período de amamentação do bebê, né? Quando a mãe retorna para o trabalho, como que isso é tratado na legislação trabalhista? A trabalhadora possui o direito a pelo menos 2 descansos especiais de meia hora, de 30 minutos, né? Durante a jornada de trabalho, até que o bebê complete 6 meses de vida. O que acontece muito na prática? A trabalhadora acaba saindo 1 hora mais cedo para poder, né, usufruir desse direito dela com relação à amamentação do bebê, tá? Então, assim, legalmente, a legislação prevê 2 pausas de 30 minutos para amamentação. E aí, pessoal, o que acontece, né? Em alguns órgãos públicos, eles têm berçário, né? Eles têm um local determinado para as crianças ficarem. Se isso acontecer, se for o caso, aí a mãe pode tirar essas pausas no próprio ambiente de trabalho para ir até o berçário amamentar o filho. Mas quando não é o caso, geralmente é concedido, é feito ali um acordo mútuo entre empregada e empregador, a fim de que esse período de 30 minutos ele possa se fazer aplicar da seguinte forma: sai 1 hora mais cedo. É o que mais acontece, é o que mais eu vejo na prática, né? Nós temos uma outra situação. A trabalhadora gestante tem direito à estabilidade no emprego? Pessoal, isso aqui é bem básico também, né? Quase toda gestante sabe que ela tem sim o direito à estabilidade. A estabilidade dela vai do período em que ela descobre a gestação até 5 meses após o parto. Então, sim, tem direito à estabilidade. A Constituição é que prevê isso, né? Ela garante à empregada gestante a estabilidade provisória no emprego desde a confirmação da gestação até 5 meses após o parto, como eu falei. Está lá no artigo 10º, inciso 2, também do ADCT, tá, pessoal? Da Constituição Federal de 88. Então, assim, lá no nosso Insta, vou repetir para vocês, a gente tem todo esse conteúdo por escrito. Então, fica mais fácil para quem tem interesse em consultar o dispositivo legal. Temos mais uma perguntinha. A trabalhadora gestante ou em gozo do período de estabilidade pode ser demitida? Aqui é um ponto interessante. Muita empregada gestante acredita que por ela ter direito a essa estabilidade, por ela saber que ela não pode ser mandada embora por conta da estabilidade legal do período gestacional, ela acaba pensando o seguinte: bom, eu não posso ser demitida, pode acontecer o que for quando eu vou ser demitida. Não é bem assim, tá, pessoal? Pode sim, tá? Como que isso acontece? Quais são as situações em que pode haver a demissão da empregada gestante? Falta grave, viu, pessoal? Tá lá no 482 da CLT. Dependente de lar não constar a situação da empregada gestante, se a falta for considerada grave, ela pode ser demitida. Ou seja, qual a situação? Justa causa, tá bom? Quais são os direitos das mães adotantes, né? Porque nós temos, hoje é muito comum e sempre foi, né? A mãe adotar, e aí quais seriam os direitos, né? Antes era uma complicação, porque a legislação não previa nada a esse respeito, mas com a reforma trabalhista, nós tivemos aí o 392A, que deixou isso muito claro
com relação aos direitos que a mãe adotante tem em relação à licença. A mãe adotante também tem direito à fruição de licença maternidade de 120 dias. Isso a contar da data da assinatura do termo judicial de guarda. Caso esteja amamentando, a criança adotada menor de 6 meses também tem direito a 2 descansos. Ou seja, a gente vê aqui que os mesmos direitos que a mãe que gestou a criança, né, em comparação com a mãe adotante, são os mesmos direitos. Não tem aqui uma discriminação com relação aos direitos da mãe adotante para aquela mãe que gestou a criança, né? Então, assim, são 120 dias de licença maternidade, né, a contar da assinatura do termo de guarda. E nós temos também, pessoal, o direito da mãe adotante com relação a essa questão dos períodos de amamentação. Ah, doutora, mas ela não amamenta e tal. Ó, isso é uma questão caso a caso, tá? Às vezes ela pode usufruir dessa pausa, né, de 30 minutos para ir lá no berçário, se for o caso, ver como é que tá a criança, ou aqui garantir, com um acordo entre empregado e empregador, as pausas dos 30 minutos, converter em 1 hora, sair mais cedo 1 hora do trabalho. Existe a possibilidade. Para quê? Para acompanhar mais de perto, né, pessoal, a alimentação dessa criança, de repente as mamadeiras, enfim, cada caso é um caso e a gente analisa de acordo com a situação, mas a legislação não prevê uma discriminação com relação a esses direitos, tá bom? Isso é importante a gente saber. Eu vou até ler para vocês o 392A da CLT. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392 desta lei. O parágrafo 4º vai dizer que a licença maternidade só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. O parágrafo 5º vai dizer que a adoção ou a guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões, empregados ou empregada. Então, assim, o direito está bem claro. Isso aqui é uma situação prevista após a nova CLT, né? Foi determinado e se fez constar na legislação trabalhista e é um avanço e um avanço positivo para as mães adotantes. Então, pessoal, nosso conteúdo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente aqui finaliza os direitos da empregada gestante com esse segundo vídeo. E não esquece, se você gostou, deixa seu like. Se você acha que alguém precisa de saber desse conteúdo, compartilha. E confere lá o nosso Instagram, que a gente tem todo esse conteúdo por escrito, com as disposições legais, tudo completinho para você, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.